gente vai falar um pouquinho sobre essa edificação, o ver-o-peso, a abordagem de França e essa relação que a gente vem fazendo, né, das pessoas que trabalham aqui no ver-o-peso. Do artesanato, da maniva, das ervas, do pescado, das caças, tem o setor dos cheiros, a gente tem o setor das roupas e produtos, tem o setor das polpas, onde a gente vai encontrar todas as frutas, os sucos de todas as frutas que vocês imaginarem aqui da Amazônia tem lá, e são todas muito deliciosas. Tem bombons, tem o setor também dos almoços, né, dos restaurantes. Vale super a pena almoçar aqui no ver-o-peso. Tem almoço tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, e tem almoço também no mercado de carne, onde a gente vai finalizar daqui a pouco. Essa divisão de setores foi realizada para a gente conseguir conviver, né, com todas esses serviços prestados no ver-o-peso. E é interessante falar que esse ponto onde o ver-o-peso está também era um entreposto comercial antes do período da colonização. Já era comercializado aqui, né, trocas dentro das relações indígenas. E agora a gente tem, né, com o desenvolvimento econômico desse espaço, a gente tem um mercado que agora, como o seu Lima falou, depois de 21 anos está passando por uma reforma. Essa lona que tanto enfatizamos era uma lona que foi pensada para ficar por no máximo 5 anos, mas a gente está aqui 20 anos depois debaixo dessa lona. E essa arquitetura, né, essa estrutura do ver-o-peso vem aguentando muitas intercorrências, muitas vivências, e por conta dessas vivências a gente também tem modificações nessas estruturas. Uma delas, vocês viram aquelas aberturas na lona por onde entra o sol? Bom, além de entrar luz, entra água também. E Belém, como vocês sabem, chove todos os dias. E alguns setores vocês vão ver naquele espaço envolto por um plástico transparente, que a gente pode, dentro da academia, chamar de arquitetura espontânea. Mas, na realidade, isso foi uma estratégia utilizada pelas pessoas que habitam esse mercado para impedir que a água invada, né, os boxes, mas também um recurso para captar água para lavar os boxes. Então, é a vivência, por meio da vivência, a gente vai ter uma utilização interessante e estratégica para um elemento arquitetônico da estrutura que compõe o mercado. E essa vivência vem mostrando para a gente que esse mercado sobrevive também por diversos aspectos. No eixo do patrimônio cultural que a gente vem falando para vocês, aqui no mercado é possível encontrar todos os insumos necessários para produzir todas as comidas típicas do Pará. Todas. E parece um pouco grande falar isso, mas é verdade. Desde o tacacá, a maniçoba, passando por todas as sobremesas características dessa cultura, a gente consegue encontrar os insumos aqui, e isso mostra o quão é importante esse espaço para a cidade, para o entendimento socioeconômico da cidade, mas também para o desenvolvimento da população, o desenvolvimento da nossa cultura, né, do nosso patrimônio cultural. Além disso, né, nesse lugar que nós estamos, ele é bem interessante. É também uma rugosidade espacial. Lembra do conceito que a gente falou lá no começo? Ele foi criado para ser uma casa de recebedoria de contas, porque o mercado do ver-o-peso foi crescendo, as mercadorias foram chegando cada vez maiores quantidades, e aí pensou-se em criar uma casa de recebedoria de contas para fiscalizar o que vinha e chegava. Ah, vocês já se perguntaram por que se chama ver-o-peso? E vocês sabem dessa história? Bom, é uma coisa muito simples. Vinha-se aqui ver o peso das mercadorias e quanto esse peso valia. Por isso se fala ver-o-peso, por conta da nossa forma de falar, da nossa expressão, que também faz parte do nosso patrimônio cultural. De vez em quando a gente solta um égua, o nosso chiado, essa forma meio cantada de contar as coisas, que também vai ser característica desse lugar, né? De Belém, do Pará e da Amazônia de forma geral. Bom, essa casa de recebedoria de contas vai passar por diversas modificações, vai ser ampliada, e hoje
o Solar da Beira é um espaço onde funciona a parte da administração do Ver-o-Peso, vende-se artesanato também, e a gente vai ter algumas exposições, né? Vai ser um espaço de exposições também aqui no Ver-o-Peso. É um espaço central na cidade de Belém. 90% das linhas de ônibus passam aqui no Ver-o-Peso, e aí a gente vai ter alguns problemas, né? Como uma grande quantidade de veículos passando por aqui, e também a reafirmação desse ponto como local, como a sua centralidade. Essa rua que está na nossa frente chama-se Boulevard Castilho França, e ela é importante para a circulação da cidade, mas ela é também importante por outros aspectos. É aqui nessa rua que é atrelada, a corda do Círio é atrelada à Berlinda, bem ali na dobra da Boulevard Castilho França. E isso faz com que seja um momento muito importante para essa procissão do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, que também é um patrimônio cultural da cidade. Então aqui a gente vai encontrar diversas camadas de significados, de sentidos para o patrimônio e também de relações. Essas relações vão ser cotidianas, e por conta disso esse espaço vai se constituir coletivamente. Por isso que no roteiro a gente busca sempre estar em contato, falar, dar espaço para que as pessoas que trabalham aqui também falem sobre as suas perspectivas, sobre as suas relações e sobre também os problemas que enfrentam. Por isso a gente se diferencia um pouquinho dos fast tours, dos roteiros turísticos tradicionais, porque a gente também evidencia os problemas da cidade. Vocês podem ter visualizado, né, durante esse trajeto alguns problemas de lixo, né, de insegurança, de circulação, as calçadas irregulares. Então esses enfrentamentos cotidianos impedem algumas pessoas de circular nesses espaços, e aí o espaço público perde um pouco o seu significado, né? Fazer esse trajeto a pé, não entrando nos lugares, para que a gente consiga vivenciar a cidade, é também uma das principais características do roteiro geoturístico. Além de tudo isso que a gente vem falando, né? Bom, Ivna, quer falar alguma coisinha? Beleza, então nós vamos para o nosso último ponto. Alguma dúvida? Uma contribuição? O diferencial é a acessibilidade, né? Que a gente encontra aqui, né? E a gente, infelizmente, não encontra nos outros. O Forte do Castelo, né? Que é a parte lá de cima, né? Que as pessoas que precisam, né, de um elevador, por exemplo, ou até mesmo uma rampa, a gente, infelizmente, não encontra, né? De fato, essa é uma característica interessante dessa edificação, porque ela só foi colocada após a última reforma do prédio do Solar da Beira, né? Que a gente encontra essas características mais atuais. Isso é super interessante de falar, porque a gente vem falando de rugosidade, vem falando de uma cidade que está sendo construída há mais de 400 anos e que vai apagar diversos sujeitos. A Ivna falou sobre o apagamento de pessoas escravizadas, negros e indígenas ao longo desse tempo. Mas também a gente tem um apagamento de alguns sujeitos como de crianças, pessoas idosas, pessoas que têm pouca mobilidade. Tudo isso foi acontecendo por conta de estratégias políticas para desenvolver a cidade que rejeitavam essas pessoas e que colocavam um padrão de indivíduo para ser, enfim, para utilizar, para circular no espaço público. E hoje, com essas novas reflexões, a gente considera, né, leva em consideração todos os indivíduos para que o espaço público seja realmente público e a gente consiga traçar as nossas relações e ampliar a nossa percepção sobre patrimônio e sobre cultura.